Olá, amante do terror. Existem indivíduos no mundo de ordem paranormal que não se limitam às regras da realidade e são de fato muito especiais. Esses são chamados de marcados. Os marcados surgem quando entidades poderosas que são manifestadas do outro lado, entidades essas que foram chamadas de marcas, acabam escolhendo a dedo um indivíduo para se conectar. As marcas em si não são limitadas a um só elemento, mesmo sendo os próprios elementos que fornecem a ponte de conexão entre o marcado e a marca. Ou seja, os elementos são quem faz essa conexão acontecer. E se as marcas não são limitadas a esses elementos, significa que uma marca pode ser atribuída a mais de um, dependendo do marcado. Quando um indivíduo se torna um marcado, ele acaba por ganhar, além dos atributos físicos, também o conhecimento sobre as verdades do outro lado, e não são mais limitados pelas regras da realidade. Fora isso, são os únicos seres humanos a conseguirem utilizar com eficiência as chamadas Relíquias da Calamidade. As Relíquias da Calamidade são objetos paranormais extremamente poderosos, com um potencial destrutivo sem tamanhos, que quebram totalmente as regras da realidade e podem transformar o seu portador em algo muito parecido com um deus. E os portadores, como eu disse, são apenas os marcados, pois são os únicos capazes de canalizar e conter o poder das relíquias. Isso por conta das entidades marcas. O portador de uma relíquia da calamidade possui poderes muito além das capacidades humanas comuns. É como se eles tivessem uma exposição completa ao paranormal, podendo moldar ele e os seus pilares ao seu bel prazer, além de terem muito poder na realidade oposta ao outro lado. As relíquias são ligadas diretamente aos elementos do outro lado, que, para quem não se lembra, são 4, tirando o medo: conhecimento, energia, sangue e morte. Cada uma das relíquias tem uma forma que se baseia quase 100% no seu respectivo elemento, ou seja, elas são totalmente diferentes uma das outras. E assim como a aparência, as habilidades que elas concedem ao seu portador também correspondem ao elemento que ela está ligada. E assim como o elemento pode ser superior ao outro, as relíquias também podem sobrepujar umas às outras dependendo do elemento. Por exemplo, a relíquia do elemento sangue é superior à relíquia do elemento do conhecimento, mas é inferior à relíquia do elemento morte. Então, consequentemente, o marcado portando uma relíquia vai acabar sendo mais poderoso do que o outro e inferior a outro. Relíquia do Conhecimento. A Máscara do Desespero. É uma máscara branca com 3 grandes fissuras que descem dos olhos e da boca até a borda da máscara. O que dá esse nome para essa máscara é a região do nariz que parece com um coração invertido, o que parece muito com uma caveira, dando uma feição de puro desespero para essa máscara. O símbolo da Relíquia do Conhecimento é marcado na testa dela, e esse mesmo símbolo conta com sigilos, que se forem traduzidos, uma frase vai se repetir: Nostis omnia perdet omnia. Saber tudo é perder tudo. Essa é a frase guia do elemento do conhecimento. O marcado que porta a máscara do desespero é chamado de magistrado ou magistrada. Ele tem o domínio sobre as habilidades e se torna líder da seita das máscaras, um grupo ocultista criado pela própria máscara que visa manter o equilíbrio da forma mais cautelosa possível, que nunca interferem diretamente nos acontecimentos, agindo pelas sombras. Assim como todas as outras relíquias, a origem da Máscara do Desespero ainda é desconhecida. Somente sabemos que ela existia desde o princípio. Mas, em algum momento antes de 67 d.C., a máscara havia sido capturada pela Ordo Calamitas e levada até sua base no subsolo da cidade de Roma, onde posteriormente iria ser construído o Coliseu. E após tempos, aconteceu a invasão na base da Ordo Calamitas e os jogos do anfitrião, o que resultou em uma nova magistrada, Celestine, que passou a ser portadora da Relíquia do Conhecimento. Porém, ela foi derrotada na batalha contra Kian no Coliseu. Isso depois de inexistir os corpos dos 6 membros da mais atual seita das Máscaras, que foram mortos na batalha contra os anfitriões do passado. Atualmente, a Máscara do Desespero se encontra sem um portador e está contida em algum lugar protegido na base da Ordo Realitas, apenas aguardando o próximo magistrado. As habilidades do magistrado são: Dimensão das Sombras. Ele pode distorcer a realidade ao seu redor, fazendo com que as sombras engulam as pessoas que ele queira para dentro de um vazio infinito, onde a única coisa que existe são sussurros ecoando pelo nada.
Controle mental. Pode controlar todas as ações de um indivíduo, podendo reger até mesmo as suas falas. Ocultação de lembranças. Todas as memórias que o magistrado julgar perigosas para o equilíbrio podem ser apagadas da existência. E todos que estavam no local na hora do evento apagado, se questionados sobre, vão apenas tentar mudar de assunto. Teleporte sombrio. O magistrado pode usar as sombras como meio de locomoção, fazendo com que as sombras ao seu redor se distorçam e levem ele até o local que ele desejar. Ocultação de localização. Ele pode camuflar o local que ele está contra possíveis ameaças. Retrocognição. O magistrado pode se lembrar de absolutamente todos os acontecimentos do passado, sendo como única exceção os acontecimentos em Semperclausa, cujas memórias são completamente imprevisíveis e foram reescritas pelos marcados. Compartilhamento de conhecimento. Ele pode compartilhar a sua visão do que já presenciou com outros indivíduos, ou até mesmo compartilhar o conhecimento sobre algum objeto, mesmo sendo o seu primeiro contato com ele. Dispersão de dano. Ele pode dissipar o dano que receber entre os seus aliados, assim o dano é minimizado e distribuído entre eles. Telecinese. Ao apontar para algo, ele o faz se mexer sem ter interação física. Basicamente, ele pode mover qualquer coisa com a força da mente. Indução de inexistência. O magistrado pode fazer com que seres ou objetos deixem de existir, assim como a magistrada fez com que os corpos dos membros da seita deixassem de existir. Reescrever a realidade. Ele pode reescrever como a realidade ao seu redor é, alterando a composição de seres e objetos, seus estados e localização, assim tanto podendo criar objetos comuns e amaldiçoados, quanto recuperar completamente o corpo e mente de uma pessoa. Prisão de conhecimento. Ele pode criar uma esfera de conhecimento através das sombras para prender o indivíduo. Habilidades das máscaras. É de se imaginar que o líder das máscaras tem o mesmo poder que elas, que são olhar do desespero. Ao encarar o indivíduo, o mesmo vai perder a sua rodada, e mesmo que consiga resistir, ainda fica sem forças. Portal sombrio. Conseguem criar um portal através das sombras que transporta qualquer objeto para sua mão. Relíquia de energia. A aparência da relíquia de energia é um completo mistério, já que afinal, ela não tem uma. Se ela não estiver em contato com nenhum portador ou nenhum objeto, a forma que ela assume é etérea. Não tem forma física ou fixa, às vezes sendo uma chama infinita, outras vezes sendo um raio, e em constante mutação, mas sempre com a mesma característica, uma energia púrpura tão brilhante que é quase branca. Na sua primeira aparição, ela estava contida em um cubo de metal na base da Ordo Calamitas. Sua luz era ofuscante e púrpura, e ao seu redor tinha uma aura distorcida que se contorcia de maneiras aleatórias e frenéticas, como se a realidade estivesse tendo dificuldade em conter a presença daquele ser de pura energia, que era capaz de distorcer o espaço ao seu redor. E esses efeitos se amplificavam ainda mais na presença de um marcado, pois ela mesma escolhe o seu portador. E falando nisso, o portador da relíquia de energia é chamado de anfitrião, e ele é escolhido pela própria relíquia como seu novo portador em algum momento oportuno da sua vida, mesmo que ele não esteja à procura dela. Quando ela encontra com o próximo, ela vai se fundir com algum objeto próximo a ele, fazendo com que aquele objeto tenha as suas características, que são a coloração roxa e o brilho ofuscante quase branco. Aos poucos, a relíquia vai tomando controle sobre o indivíduo, inundando cada célula de existência dele com personalidades divergentes, e aos poucos, os seus pensamentos vão se tornando cada vez mais inconsequentes, até o momento que o portador se entrega totalmente a esse desejo de caos e transformação, e é aí que ele se torna completo. Tudo o que o anfitrião deseja é se divertir com o puro caos e com os seus jogos, onde ele mexe e distorce as regras da realidade, tudo para o seu bel prazer. Atualmente, a relíquia de energia está sem um portador, contida em uma espada juntamente com a máscara do desespero, esperando um novo portador. As habilidades do anfitrião são teletransporte. Ele pode se teletransportar para qualquer lugar, uma característica também presente na própria relíquia, já que ela também pode aparecer a qualquer momento para o próximo portador. Pré-cognição. O anfitrião está ciente dos eventos que ainda vão acontecer,
tendo uma clarividência do futuro. Memórias falsas. Ele pode usar isso para salvar tempo e não ter que explicar as regras do seu jogo ou quem ele é, apenas implementando as memórias e o conhecimento na mente dos jogadores, mesmo que eles nunca o tenham visto na vida. Distorção da realidade. O anfitrião pode distorcer a realidade ao seu redor como bem entender. Ele geralmente usa isso nos seus jogos para tornar as regras deles em realidade. Multiplicação. Ele pode produzir várias cópias de si mesmo, podendo ser versões idênticas ou diferentes de si. Armadilha. O anfitrião pode se disfarçar como um bloco de energia que aparenta querer se prender a algum objeto metálico. Relíquia de sangue. O trono. Essa relíquia não tem aparência, ou se tem, é totalmente desconhecida. A única coisa que se sabe é que quando não está sendo portada, ela assume uma forma conhecida como trono, que tem a forma de um trono parecido com uma criatura de carne e sangue, e transforma todo o ambiente ao redor dela em um cenário grotesco de carnificina, monstruosidade e obsessão. O portador da relíquia de sangue é chamado de Diabo, o nome da própria entidade de sangue. Essa relíquia é capaz de procurar alguém digno de ser um herdeiro por conta própria, e quando encontra, é capaz de se forçar no indivíduo, assim o transformando em um diabo. Mas diferente das outras relíquias, a relíquia de sangue não altera ou cria uma nova personalidade no portador. Ele ainda mantém a sua própria consciência e pode agir e pensar por conta própria. Além disso, o diabo pode oferecer e aceitar pactos, que são tratos feitos entre dois indivíduos, que consiste basicamente em uma dependência obsessiva, o que acaba culminando em uma troca mútua entre ambas as entidades. Mas para se fazer um pacto, é necessário obter um símbolo chamado de Marca do Pacto. O atual portador da relíquia de sangue é Henry, um dos scriptas e sobrevivente do dia final da desconjuração. As habilidades do diabo são: ódio do diabo. É capaz de intensificar as emoções de alguém até o ponto que fiquem mais fortes fisicamente e completamente transtornados. Essa habilidade é capaz de romper a mente coletiva da seita das máscaras. Sangue nos arredores. Caso queira, quando o diabo chegar em algum local, ele pode fazer o ambiente se encharcar com sangue. Fenda de sangue. Ele pode criar portais feitos de sangue que podem levar ele de um local para o outro em um piscar de olhos. Veias de sangue. O diabo pode prender uma pessoa com as suas próprias veias sanguíneas, usando elas como uma espécie de corrente. Regeneração. Pode se regenerar a nível sanguíneo de qualquer ferimento físico. Amaldiçoar armas. Ele pode usar veias de sangue para amaldiçoar armas, potencializando o poder delas em muitas vezes, permanentemente. Senhor do Sangue. Ele pode invocar como e quando quiser qualquer criatura paranormal de sangue. Relíquia de Morte, o Parasita de Dimensões. Essa relíquia se manifesta como um coração negro de lodo em forma de espiral, conectado por vários tentáculos, conhecido como Parasita de Dimensões. Ela infecta tudo ao seu redor, consumindo a sua entropia, ou seja, a sua desordem, assim criando uma espécie de vilarejo anacrônico, que vai contra as leis do tempo e que tem diversos nomes, tipo o Início Sagrado, o Santo Berço, Começo Eterno e o Princípio Divino. Essa relíquia é capaz de possuir corpos com grande exposição ao paranormal, assim manifestando a entidade conhecida como o Deus da Morte, dona do próprio tempo. Essa relíquia não tem um portador conhecido, apenas se sabe que a sua manifestação física é o Deus da Morte. A sua manifestação acontece em ciclos, e ela não se move através do espaço, e sim através do tempo, podendo existir em vários pontos do passado, presente e futuro, assim conseguindo até mesmo imortalizar a sua presença, se materializando em vários receptáculos diferentes no tempo. Essa foi a única relíquia que a Ordo Calamitas não conseguiu capturar. Porém, já aconteceu um ataque da Relíquia do Tempo na base deles, então eles já tiveram contato direto com ela, por mais que não tenham conseguido capturar. As habilidades da Relíquia da Morte são: criação de cidades paranormais. Enquanto não portada, ela cria cidades inteiras ao seu redor. Movimentação temporal.
O Deus da Morte pode se mover através do tempo ao invés do espaço, assim podendo estar em vários lugares simultaneamente. Habilidades do Santo Berço. Já que a Relíquia da Morte consegue criar essas cidades, é natural que ela também consiga usar, ou ao menos produzir, essas habilidades, que são energia potencial. Para um Santo Berço prosperar, é necessário usar mananciais como fontes de EP para abastecer a cidade, fazendo o cultivo e a moradia dela ser perfeita. Geração de lodo preto. O lodo preto é um líquido característico do elemento morte. Porém, o lodo preto gerado pelas civilizações tem uma propriedade diferente, conseguindo atrair indivíduos até ele e tendo comportamento quase vivo, agindo como tentáculos. Distorção temporal. Pode alterar como o tempo passa para um lugar ou um indivíduo, podendo acelerar ou desacelerar. Cristais. Um Santo Berço é capaz de gerar 4 tipos de minerais que emitem uma radiação desconhecida, com cada um tendo a sua própria função. Espalhar névoa. Ao afinar a membrana ao seu redor, um Santo Berço pode invocar criaturas paranormais. Isso é visto com mais frequência durante a noite. Conexão com os moradores. Após Ignaros se tornarem Lusídeos completos ao tocarem no cristal preto das minas e finalizarem a sua aprovação, eles acabam desenvolvendo uma ligação direta com a cidade. Se ela for destruída, todos aqueles ligados a ela vão morrer também. Até hoje, nenhum portador da Relíquia de Morte foi apresentado.